Bem, nós já chegamos a um entendimento de que, para você que está me acompanhando entender direitinho, nós temos um projeto de lei que foi aprovado da forma como foi colocada pelo pastor Silas Malafaia pela Câmara dos Deputados. Então, isso foi aprovado. Aí o que aconteceu? Esse negócio aprovado precisa ir para o andar de cima, precisa ir para o Senado. Lá, o que aconteceu? Diante do radicalismo do texto dessa PL 122, um substitutivo foi feito. Aí o que aconteceu? Hoje, e você, qualquer um que quiser acessar o site da Câmara, está lá. Isso aí é informação livre, não tem isso aí, qualquer um que tem internet vai lá e vê. Então o que aconteceu? Hoje tem lá um projeto que vai ter que ser analisado, discutido para modificar aquilo que de repente é o radicalismo dessa PL 122. Muito bem. Então hoje o 122, na visão do pastor, é aquele que prevalece porque é aquele que foi aprovado em primeira instância. Mas, tecnicamente, eu acho que ele não está vigorando, porque ele, ao subir para o andar de cima, foi transformado num substitutivo que, por sua vez, ainda não foi votado. Então, eu acho que a preocupação do pastor é válida de não fazer com que o PL 122 seja aprovado e, evidentemente, que o substitutivo também tem criminalização também. Ele acabou de ler, eu discordo do substitutivo. Olha o nome da palavra, Canásio. Substitutivo. A senadora, ela fez um relatório, a relatora, substitutivo, substituindo a PL 122. Foi para discussão das comissões, ainda vai para a audiência pública da CCJ, porque essa é a mais importante. E vai discutir o substitutivo. Se a gente não está gritando aqui, se nós não estivéssemos gritando aqui, a PL 122 foi o que os movimentos homossexuais sempre apoiaram. Não vem aqui com essa outra conversa. Essa que é a verdade, gente. Da mesma maneira que eu não quero homofobia, eu também não quero heterofobia. É lógico. Então, eu queria, nesse final, veja bem, eu já entendi perfeitamente em que estágio a coisa se encontra. Agora, é evidente que existe uma militância do pastor em relação a isso, no sentido de que a coisa, do jeito que está, não seja aprovada, porque realmente isso aqui é complicado. Eu não vou aceitar agora ser regido por interpretações heterofóbicas. Não é isso, Roberto. Eu sei, você não está Não é isso. Espera aí, eu já acabei de dizer que eu já entendi o processo, que na realidade não está vigindo nada, tem uma aprovada pela metade, tem um substitutivo. Ele, na opinião, pastor Silas Malafaia, acho que o substitutivo não substitui muita coisa, prevalece o radicalismo da posição que eu chamaria de heterofobia. Agora, eu quero o seguinte, que vocês lutem pelos seus direitos, como acho que qualquer um tem direito de lutar pelos seus. Agora, eu não quero transformar uma causa trabalhista numa causa penal, eu não quero, de repente, ao criticar um comportamento antissocial, ser discriminado e enquadrado, porque eu acho que cada um de nós, hétero, homo, tem direito a fazer da sua vida aquilo que bem entender, desde que respeitando os outros. Então, em função disso, agora sou eu, em relação a tudo isso. O que eu espero disso tudo, eu espero o seguinte, que eu tenha direito a criticar comportamento de quem quer que seja e não tenho o direito de ser intolerante com os diferentes, com as minorias. Isso eu não tolero. Agora, não tolero também que cerceie a minha visão de comportamento social. Aquilo que eu faço pode não ser exemplo para você, mas é aquilo que eu reputo como o comportamento correto. Se não for, alguém me enquadra. Mas me enquadra apenas e tão somente pelo lado antissocial e não pela minha condição sexual. Eu acho que isso tem que ficar claro para quem está ouvindo. Então eu queria, nesse final, bota 3 minutos para cada um, 3 minutos. Eu quero deixar bem claro isso. Eu não quero ser cerceado. Eu não quero ser discriminado pela minha visão, de repente, diferente de quem quer que seja. Eu acho que tem que ser. Você pode discordar, mas que fique no plano da discórdia, não tem que ir para um plano penal. Imagina, cada situação, vai defender seus direitos na justiça. Que negócio é esse? Vamos ter. Eu acho que o politicamente correto hoje nesse país precisa ser revisto em todos os sentidos. E não é só em relação ao homossexualismo, não, homossexualidade, não. Essa coisa do politicamente correto hoje é complicado. Se você chegar e dizer, está denegrindo, você está falando, denegrir, você está sendo pejorativo com os negros, pelo amor de Deus. Então eu acho que há um exagero nisso tudo, não é só em relação à orientação sexual, mas eu acho que um dia a gente conviverá harmoniosamente. Então, zera esse negócio aí.
3 minutos para você. Quem é que quer falar primeiro? Você? Por favor, pastor. Eu vou dar o privilégio. Eu prefiro, pastor. É claro que eu vou dar o privilégio para você encerrar. Por favor. Não, fica tranquilo, eu não tenho preocupação de que você vai ser o último. Tem 2 segundos ou 3. Eu vou lhe dar o privilégio. Número 1. Quem lutou o tempo todo para aprovar a PL 122 foram os grupos homossexuais. Isso aqui é ponto encerrado na história. Eles lutaram terrivelmente para esse projeto ser aprovado na Câmara e chegou no Senado. Tem coerência. Isso aqui e criminaliza os que são contra. Outra, a lei para homossexual assassinado, para evangélico assassinado, para negro assassinado, nós já temos a lei. Não precisamos de uma lei especial para eles nem para ninguém. Eles se escoram nos outros grupos sociais para que tentem colocar na goela da sociedade aquilo que eles desejam. Eu provei aqui que os grupos homossexuais são os mais intolerantes da pós-modernidade. Não suportam a crítica. Tentaram me caçar no Conselho Federal de Psicologia, eu como pastor. Tanto é que o Conselho arquivou os 2. Tentaram me denunciar no Ministério Público Federal como homofóbico. Tentaram tirar meu programa do ar. Então eles são intolerantes. Eu estou provando com ato, não é com conversa. Outra, lá no Senado ainda está sendo discutido. E o substitutivo também tem criminalização. Sou contra. E vamos debater. E só foi feito o substitutivo por causa da nossa pressão contra a PL 122. Porque senão ela já tinha sido aprovada, porque tentaram aprovar, como fizeram na Câmara, na calada da noite, tentaram aprovar a PL 122 no Senado, pelo voto de liderança. Eles não querem o debate. E quero reafirmar aqui peremptoriamente. Uma coisa é criticar comportamento. Outra coisa é discriminar pessoas. E tem mais uma que eu acho que é uma das coisas mais terríveis que está nessa lei. A livre orientação sexual é a primeira porta para a pedofilia. A primeira porta para a pedofilia. Você é livre na sua orientação sexual. Na minha opinião, sou contra também. Eu estou mostrando aqui a minha posição. Porque as leis no mundo, elas não são conquistadas de uma só vez. Elas são paulatinamente pelos grupos sociais sendo conquistadas. Portanto, quem, reafirmo peremptoriamente, estão os anais do Congresso Nacional. Quem lutou para aprovar essa aberração jurídica de PL 122, uma lei que não tem lugar nenhum do mundo, foram os grupos homossexuais. Quem está tentando fazer um substitutivo é uma senadora que apoia esses grupos, porque a pressão está grande, porque a sociedade brasileira rejeita privilégios. Não aceitamos privilégios, nem para homossexuais, nem para evangélicos, nem para ninguém. A lei está aí para todo mundo, independente se você é homo ou hétero. Esta é a minha colocação. Não odeio homossexuais. E a última intolerância foi o meu outdoor espalhado no Rio de Janeiro, que eu botei a isca e eles comeram, mancharam, gritaram na imprensa dizendo que era homofóbico. Ok, 3 minutos para você, Cláudio. Olha, eu quero falar com todas as ouvintes, todos os ouvintes do país, com esse sentido, com esse clima, esse ambiente. Não estamos aqui querendo proliferar ódio, ou qualquer sentimento de intolerância, ou qualquer sentimento de perseguição. Nós defendemos um processo muito harmonioso de respeito mútuo, de respeitar todos os segmentos da sociedade. Não temos nada contra os segmentos religiosos. O que nós discutimos são com setores que são obscurantistas, fundamentalistas, que querem colocar a sua opinião como verdade absoluta para toda a sociedade, querendo fazer da sua opinião a lei para todo mundo, sem considerar que nós somos um país que tem diversas correntes evangélicas, diversos segmentos, diversas religiosidades e inclusive aqueles também que pensam diferente. Então nós temos que pensar que é um lugar da diversidade esse país e precisa ter legislação que garanta esse respeito às diferenças. Nós não podemos transformar uma diferença, uma diversidade em um instrumento de perseguição de um segmento contra o outro. Nós não estamos numa guerra santa, nós estamos num processo democrático de sociedade brasileira discutindo a ampliação de direitos da qual a sociedade vem avançando. Nós não queremos voltar para o passado, aonde muitos direitos, como por exemplo o direito ao
divórcio, que ficou 40 anos sendo discutido no Congresso Nacional, porque alguns setores fundamentalistas diziam que a aprovação do divórcio destruiria a família. Nós não queremos que legislação como a Lei Maria da Penha, que assegura o direito da mulher, muitos segmentos diziam que também era para ir contra o marido. Então nós queremos o aprofundamento, a radicalização do Estado Democrático de Direito, aonde a Constituição Federal determina que todos são iguais perante a lei e precisa ter um conjunto de legislações complementares para assegurar direitos àqueles que ainda não são discriminados. E nós não podemos misturar comportamento com discriminação. Uma coisa é eu não gostar de um por causa da sua cor, por causa do que se veste e tal. Outra coisa é transformar a minha visão pessoal, porque eu não gosto de uma pessoa, transformar numa atitude de exclusão, numa atitude de perseguição, de discriminação e preconceito. Então, intolerância é esse tipo de atitude que vem sendo travada nas discussões, que trata uma ideia muito, muito errônea de Estado brasileiro e de sociedade. Quero dizer que o PLC é um substitutivo agora que está em discussão. Nós, sim, lideramos esse movimento no Congresso, sim, pela aprovação do projeto, mas hoje tem vários segmentos junto conosco, nos apoiando, e esse projeto agora passa por discussão na Comissão de Constituição e Justiça e vamos, com certeza, à luz do que a sociedade vem debatendo, aprová-lo no Senado Federal para tratar de equiparar a questão da homofobia ao crime de racismo e de intolerância religiosa, por uma sociedade democrática, de direito, pela paz de todos. Queria agradecer a participação, aliás, satisfação que eu dou aos internautas. O alto-falante brecou, foi um negócio de louco aqui, o acesso triplicou, quadruplicou, e isso trava, né? Porque está acima da média. Tanto também os e-mails. Os e-mails chegaram, mas impossível, porque a quantidade de e-mails sacrificaria exatamente aquilo que eu acho que não é mais importante que a sua opinião, mas que trouxe os dois até aqui. Então esses e-mails serão lidos oportunamente e comentados. Eu queria agradecer a participação do Cláudio Nascimento, coordenador do programa Rio Sem Homofobia. Obrigado. Obrigado. Eu quero também um Rio Sem Heterofobia. Eu acho que quero claro, sem discriminação nenhuma. Nenhuma. Queria agradecer também ao pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia. Pastor, muito obrigado por ter vindo. Agradeço. Liberdade livre para pensar e para dizer o contrário. Oi? Livre para pensar sem discriminação. Muito bem, chegamos a um consenso, não é verdade? Liberdade. Liberdade. Puxa vida, se era para chegar em liberdade, para que a gente ficou 2 horas discutindo, meu Deus? Mas... Não é verdade? Mas foi enriquecedor, Obrigado pelo carinho, obrigado pelo...